belíssima da bailarina e pesquisadora Elka Vitorino. O trabalho dela é feito a partir de experiências como servidora pública e professora de educação física e dança no Centro Socioeducativo de Cuiabá, em Mato Grosso. Os desafios enfrentados no processo de socioeducação, os paradoxos entre as normas estabelecidas pelos estatutos e a prática de ressocialização, influenciadas por diversos fatores políticos, econômicos, sociais e culturais, atravessaram o corpo e a trajetória da artista. Essas vivências despertaram memórias marcantes que conduziram à criação de uma autoficção baseada em sua experiência com adolescentes privados de liberdade. A tentativa de disciplinar esses jovens por meio de treinamentos religiosos e físicos. Apenas em tempo, os expositores que estão aqui no saguão, Arte em Cerâmica, no Instagram, né? @anaaluap.artecerâmica, Eco da Aldeia, arroba Eco da Aldeia, e DF Cadernos Artesanais, arroba DEF Cadernos Artesanais. Excelentíssimas autoridades, defensoras e defensores públicos, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, todos bom dia, sejam bem-vindos para o último dia do 6º Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar nas Defensorias Públicas, cujo tema central é Cuidado e Direitos Fundamentais. Este evento é realizado em parceria pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, CONDEG, com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ESDEP, e a Coordenadoria de Assuntos Interdisciplinares da Defensoria Pública de Mato Grosso. A partir desse momento será realizada a plenária final deste congresso e, para tanto, convidamos Caroline Rodrigues de Oliveira, assistente social da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Convidamos também Janaína Alves Teixeira, assistente social da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E Clodoaldo Porto Filho, vice-presidente da Associação das Servidoras e Servidores das Defensorias Públicas Estaduais. Inicialmente, passamos a palavra ao Clodoaldo Porto Filho. Bom dia a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Tá de volta aqui à região Centro-Oeste, né? Sou formada na Federal do Mato Grosso do Sul. É um prazer estar aqui, ouvir as músicas aqui do nosso Pantanal, né? Fiquei bastante emocionado. Relembrar do calor, né? A gente que está agora na capital mais fria do Brasil, né? Que é Curitiba. Relembrar do calor aqui da região. E é um grande prazer, né? Bom, eu sou presidente da Associação das Servidoras e Servidores, né? Da Defensoria Pública do Paraná. Estou no 2º mandato, agora já encerrando, indo para o último ano, né, meninas? E também estou atualmente como vice-presidente da Associação Nacional das Servidoras e Servidores, né? E eu venho falar um pouco desse lugar, né? Primeiramente, eu estava assistindo bastante as apresentações aqui no evento, né? E principalmente no primeiro dia, né, eu percebi que até teve uma companheira da Cidade Civil que trouxe um pouco essa preocupação com os cuidadores, né? Quem cuida do cuidador, né? Eu acho que esse hoje é um dos grandes gargalos das defensorias públicas. Eu, enquanto presidente da Associação dos Servidores lá do Paraná, o que mais tem me chego é a questão da saúde mental dos servidores e servidores. Nem tudo, às vezes, né, acaba sendo oficializado, há pedido de afastamento, mas a questão sempre, quase todos os dias, eu converso com uma servidora ou servidor, né, sobre essa questão, né? Isso é um pouco assustador, né? Em relação ao burnout, em relação ao excesso de trabalho, em relação a algumas precarizações, né? Isso tem me deixado bastante preocupado. Hoje, eu acho que o grande foco nosso seria a questão da saúde mental, né? E quando eu falo de questão de saúde mental, né? Eu falo dos servidores efetivos, né? Que é o lugar que eu me encontro. E não me preocupo só com os servidores efetivos, não. Me preocupo com os comissionados, né? Até porque tem um discurso, às vezes, né? Em alguns, não são todos, né? Vou até eximir alguns de defensores e defensoras, né? Que falam do comissionado como mais produtivo. Já chegou a ouvir isso, já, né? Ah, o comissionado ele é mais produtivo. Não é que ele é mais produtivo, né? Ele trabalha adoecido, né?
sem reclamar, às vezes, no final de semana, depois do horário correto de expediente. E ele vai se adoecendo porque eu converso com vários comissionados que falam que também não estão bem, né? Só que, obviamente, pela precarização do trabalho, ele é obrigado, às vezes, a submeter a mais coisas que, obviamente, que um servidor efetivo, né, tem algumas garantias, tem alguma associação que pode lhes proteger, né? Então, eu acho que é bom a gente começar a acabar um pouco com esse lema da produção dos comissionados, até porque os comissionados sempre falam, quando é que vai abrir concurso? Né? Porque eles também querem ser efetivos, né? Isso não estou desmerecendo a questão do comissionado, porque eu sei que eles precisam também dessa questão do trabalho. Desde a minha última fala que a gente teve alguns avanços, né? No Paraná a gente teve um avanço primordial para os servidores e servidores, que é a cadeira no Conselho Superior, né? Somos ainda a única associação do país, do sistema de justiça, a ter uma cadeira no Conselho Superior, né? O que me deixa bastante preocupado, porque, assim, às vezes na instituição todas as defensorias discutem muito a questão da democracia, né? E como é que se discute democracia se o servidor não pode sentar na cadeira de um Conselho Superior para discutir os assuntos pertinentes aos servidores, né? Algumas defensorias nós somos a maioria, temos mais, lá no Paraná somos mais servidores, né? Vocês sabem disso, do que propriamente defensores, né? Então, assim, eu acho que essa cadeira tem sido um espaço primordial, né? E quando a gente conseguiu lá no Paraná, né, que foi essa conquista, né? A gente ouviu, né, algumas pessoas de outros estados falando, nossa, que era um absurdo o Paraná ter permitido isso, né? Inclusive, acho que teve um defensor de um estado, não vou nem falar de onde que falou, nossa, o Paraná, o poste está mijando no cachorro, né? Agora tem servidor sentado na cadeira de conselho superior, né? E são as pessoas que, quando houve a tentativa do golpe de Estado no Brasil, né, estavam postando no Instagram, falando, nossa, vamos brigar pela democracia, né? Democracia lá, né, mas não interna, né? Eu acho isso muito, muito complicado ainda. Enquanto associação nacional, né, nós já estamos pautando isso na Câmara de Deputados, né? Porque eu acho que é o mínimo, né? Porque eu acho que a briga interna nos estados vai ser muito difícil, gente. Ainda há muita resistência. Eu acho que o nosso único caminho seria a gente trabalhar no Congresso Nacional e trazer isso para os estados de cima para baixo, né, que a gente fala, né? E tem muitos deputados que a gente tem conversado que também acham um absurdo também a gente não ter essa cadeira no Conselho. Eu acho que seria um mínimo, né? Que poderia se esperar de uma defensoria pública, né? Então, assim, já é uma coisa que a gente está tentando avançar via Congresso Nacional. E precisamos, né, continuar também essa discussão da questão da saúde mental, de ter políticas um pouco mais assertivas em relação a isso. A gente teve no Rio de Janeiro, ano passado, o suicídio de um servidor, vocês ficaram sabendo? Dentro da Defensoria Pública, né? Então, assim, ao ponto que se chega, né, as questões de saúde mental. Então, precisamos de políticas públicas, precisamos de políticas que discutam a questão do combate ao racismo, a questão da LGBTQI-fobia, a questão de gênero, né? Precisamos trazer isso para uma discussão interna das defensorias públicas, que eu acho que é muito incipiente, né? Eu acho que a gente tem muito discurso para fora, mas não temos o discurso para dentro de casa. Acho que alguém falou isso durante, né? Durante durante esse evento, né? Até me lembro uma música do Marcelo Nova do Raul Seixas que ele fala: o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar, né? Eu acho que é mais ou menos esse sentido, né? Assim, eu faço para fora, tiro foto, tô lá sensibilizado com a população em situação de rua, deve estar mesmo, né? Mas quando eu não estou sensibilizado com o servidor que está adoecido do meu lado, né? Eu não consigo compreender essas duas versões, né? Sei lá, parece um pouco médico e monstro, não sei, né? Desde a mesma pessoa, onde eu me importo com o outro, né? Não sei se eu realmente me importo, né? Ou se eu quero apenas tirar uma foto, e eu não me importo com a pessoa que está do meu lado, que está dizendo que está precisando de ajuda, né? Mas eu falo para ela, não, você tem que continuar trabalhando, né? Que a gente precisa de você aqui trabalhando, né? Então a gente precisa avançar bastante coisas. Acho que falando um pouco em equipes técnicas, né? Que são bastante importantes. Eu acho que a gente precisa fazer superar algumas situações, né? Porque eu vejo aqui a questão, assim, sempre do discurso da valorização das equipes técnicas, mas o que a gente escuta muito também nos estados é a utilização das equipes técnicas para produzir provas, né? Não é para pensar o processo junto, né? Vamos pensar saídas alternativas, né? Eu acho que o judiciário chegou nessa encruzilhada já há algum tempo, né? Hoje a gente consegue ver alguns juízes, assim, às vezes até pedindo socorro, né? Eu lembro eu vi pessoas falando aqui, eu lembro de uma audiência da infracional, né? Que é a minha principal área de trabalho, né? São os adolescentes em conflito com a lei, que eu amo de paixão, né? E eu não quero ter esse distanciamento. Para mim, eles não são um número de processos, eles são pessoas, respeito muito, né? E acredito muito neles, né?
E aí, eu estava numa audiência uma vez com um adolescente que tinha sido internado 9 vezes lá no Paraná, né? 9 vezes. E aí tinha uma juíza lá, né? Acho que é a Cláudia Catafesta, não sei se vocês conhecem bastante ela, né? Que eu gosto muito, hoje ela está no Conselho Nacional de Justiça. Que ela virou para mim na audiência, eu sempre participava da audiência, ela pedia que a defensoria levasse as equipes técnicas, né? E aí falava para mim assim, o que, que eu vou fazer com esse adolescente? 9 vezes internado, né? O que, que você pode me ajudar? Né? O que, que vocês da equipe técnica podem me ajudar? E a gente pensou junto, a gente conseguiu superar algumas coisas na questão desse adolescente. Para ele, a solução foi a arte, né? Através da arte, a gente conseguiu tirá-lo, né, dessa questão da reincidência, né? Foi um outro caminho que talvez tinha se esgotado as medidas socioeducativas ali, não estava resolvendo a vulnerabilidade. A hipervulnerabilidade dele era muito mais embaixo, né, do que só uma medida pode aplacar. Então, a gente tem que pensar junto o processo, né? Não só escrever um relatório, não só escrever um parecer e produzir provas, né? Eu acho que a equipe técnica tem condições, né, de pensar junto com o direito, né? E aí sim, temos um trabalho interdisciplinar de forma correta, como todos esperamos, né? E acho que para encerrar, porque a gente tem que começar a plenária aqui agora, que é um momento extremamente importante, para mim é o momento mais importante do evento, é a plenária, pensarmos, né, ações e como, não só pensarmos ações, mas como que a gente vai operacionalizar isso nos estados. Né? Não adianta a gente ter várias propostas e depois, né, daqui 2 anos a gente voltar aqui, o que, que aconteceu? Nada, né? Então a gente precisa desse momento. Eu queria terminar com uma frase, né, de um teatrólogo alemão, Bertolt Brecht. Eu gosto muito do Bertolt Brecht, né? E ele também traz esse pensamento que a gente não pode naturalizar as coisas. Acho que tem um poema que ele fala, né? Assim, o dia que a gente naturalizar uma pessoa em situação de rua, né? Uma violência contra a mulher, aí acabou, né? Por isso que eu vejo, às vezes, as pessoas falando de distanciamento. A gente precisa ter distanciamento do processo. Não, eu não quero ter distanciamento do processo, né? Eu quero ser afetado pelo processo, né? E quero poder afetar também quem eu assisto. Não acho que isso é sinal de fraqueza de um profissional, né? Muito pelo contrário, né? E ele fala assim, eu vou mudar um pouco, né, eu vou até pedir a licença poética de mudar um pouco esse pensamento dele, porque ele fala de homens, né? Há homens, né? Fala assim, não, hoje a gente vou mudar, eu vou falar de pessoas, né? Há pessoas que lutam um dia e são muito importantes, né? Há pessoas que lutam vários dias e são mais importantes. Há pessoas que lutam vários anos e são mais importantes ainda. E as pessoas que lutam a vida toda, esses são os imprescindíveis. E as equipes técnicas são imprescindíveis para a Defensoria Pública. Obrigado. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Janaína, sou assistente social na Defensoria Pública do Estado do Paraná. E estava aqui pensando, não teria como a gente passar por esse congresso sem uma fala da associação, né, de representação dos servidores. Então, obrigada, Clodo, né, por ter feito essa fala aqui com a gente, estar presente. E depois eu fiquei pensando por que que eu estou aqui, né? O congresso é de Cuiabá, é da equipe de Cuiabá. E para mim é um imenso prazer estar aqui, né, compondo essa mesa da plenária, também representando as equipes técnicas, né, de todas as defensorias. Tivemos muitas reuniões, né, muitas pautas até chegar a esse encontro e quero parabenizar a equipe, toda a equipe de Cuiabá, aqui representada pela Carol, que não medir esforços, né, gente? Tá impecável desde a recepção, né, os trabalhos. Nós tivemos 98 trabalhos inscritos. Isso demonstra o quanto as equipes né, o trabalho das equipes, o quanto nós temos para apresentar, o quanto que nós contribuímos para as nossas defensorias. Não vou me alongar aqui, eu vim para essa mesa para fazer companhia para a Carol, porque eu acho que o protagonismo é da equipe daqui. Temos algumas pautas, antes de passarmos para o debate, temos algumas pautas, e uma delas, que é a escolha da sede do novo congresso, né. Então, eu passo a palavra para a Carol, para dar continuidade, então, à nossa plenária final. Tá ligado? Bom dia a todos e todas. Que bom que a gente está aqui, né? A gente
pensou esse congresso há mais de um ano, assim, e foi muito trabalhoso, mas, assim, ver como que ficou tudo lindo, perfeito, assim, acho que vocês sentiram o nosso acolhimento mesmo. E é essa a ideia que a gente queria passar, né? Então, agradecer a nossa equipe CETAI, que, assim, realmente foi fundamental para que isso acontecesse. E a gente se envolveu em todo o processo, viu? Então, a gente pensou junto como que a gente ia fazer TP e todo o processo a gente participou, fizemos muitas reuniões internas, reuniões com a comissão organizadora. E agradecer a Janaína em especial, em nome da comissão organizadora, assim, que foram muitas mensagens trocadas, muitas ideias. A organização de 95 trabalhos não foi fácil, mas conseguimos chegar lá, né? Por favor, registre esse momento aqui. Realmente foi muito esforço da nossa parte, merecemos. Obrigada, Clodoaldo, pelo reconhecimento enquanto servidores, trabalhadores dessa defensoria, das defensorias, né? Que bom tê-lo com a gente, que bom tê-lo nesse espaço. E saber que vocês estão, sim, no conselho, que legal, assim, muito bom. Acho que talvez seja até encaminhamentos para a gente pensar aqui nessa plenária, né? E vamos dar início, então, à plenária. A gente pode começar. Será que está todo mundo aqui já? Pela votação do próximo do CONDEG, né? Então tá. A gente tinha pensado, já na comissão organizadora, de um encaminhamento que a gente poderia ter aqui na plenária, que seria pensar em uma comissão interdisciplinar no CONDEG. Eu acho que talvez seja um ponto inicial para a gente ter mais representatividade nas defensorias públicas, né? Então, essa ideia surgiu ali na comissão organizadora, e aí a gente estava até pensando de já propor antes do Congresso, e aí a gente falou, não, a gente precisa de uma força coletiva. E aí, e disso ter realmente um peso, então acho que talvez seja um marco bem histórico mesmo esse Congresso, faz 10 anos desde o primeiro, talvez seja o momento da gente querer mais aqui dentro desse espaço, né? Então, eu vou pedir para, se todo mundo concorda, levanta a mão. Espaço no CONDEG. Aprovadíssimo. Por favor, registrem aí os encaminhamentos. Aprovada a comissão no CONDEG. E aí, para além de aprovar essa proposta de comissão no CONDEG, eu tinha pensado da gente ter isso melhor definido. Por exemplo, a gente sair daqui já com representações. Quem se candidata de cada defensoria, como representante de cada defensoria aqui, para a gente já ter os nomes, montar um grupo de trabalho para a gente fazer essa proposta, porque, assim, ter essa comissão no CONDEG é um passo importante, mas ele também é complexo. Então, a gente precisa estar muito bem fundamentado, a gente talvez precise fazer até... eu andei assuntando com o Clodoaldo e tal, talvez a gente precisa fazer uma defesa oral disso também na reunião do CONDEG. Então, assim, a gente precisa estar muito bem preparados para poder sustentar isso e conseguir, até porque as comissões do CONDEG estavam fechadas, não ia abrir mais. Então, a gente precisa estar muito bem fortalecido para poder levantar. Então, se já tiver indicações, já reúnam a panelinha de vocês aí, diga quem que é o nome, que a gente já vai anotar, inclusive. Então, pedir para o pessoal do microfone aí já pegar os nomes. Por favor. Cadê? Microfone para o Paulo. Bom dia. Queria fazer uma contribuição, que eu, assim, até nessa lógica de forma mais propositiva em relação à criação da comissão, que eu tive a confiança, né, de ter contribuído na criação também da primeira comissão que hoje é dos direitos da criança e adolescente do CONDEG, né?
E isso aconteceu, como é que foi esse processo? A gente, enquanto grupo de defensores que atuam na defesa de crianças e adolescentes, se articulou e cogitou essa possibilidade, assim como está de forma análoga à proposta aqui apresentada no Congresso. E aí nós fomos, foi uma reunião foi uma reunião do Condesc que teve em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Nós sustentamos a necessidade de criação da comissão, e aí a plenária do Colégio de Defensoras e Defensores Públicos Gerais aprovou. Então, o caminho é, assim, isso faz o quê? Foi em 2011 que foi criada a Comissão da Criança e Adolescente do Condeste. Então, foi a título só de contribuição Se para... apresenta, por favor. Perdão. Eu sou Diego, sou defensor público do Estado de São Paulo. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Paulo, sou psicólogo na Defensoria de São Paulo. Acerca dessa proposta, né, assim, antes do primeiro congresso, em 2015, por iniciativa de uma colega da Defensoria do Distrito Federal, houve um encontro de equipes interdisciplinares num congresso de defensores da infância. Ela aproveitou dessa ocasião, oficiou as diversas defensorias e eu fui uma das pessoas que pela Defensoria de São Paulo esteve lá, que à época eu compunha uma função de confiança da Defensoria Geral, uma assessoria que não existe mais, mas enfim, estive nesse momento. E esse grupo teve essa iniciativa de pedir a criação de um grupo, de uma comissão dentro do Condege, análoga a que já, né, existia para a infância, enfim, para outros temas, e a iniciativa acabou não prosperando, né? Então, também na linha de tentar fazer com que dessa vez tenha força, né, além de ser uma excelente ideia, evidentemente, da gente tentar fazer esse trabalho para que ele seja bancado por alguns defensores gerais. A questão do trabalho político ele é muito importante, né? Porque assim a pessoa não se convence ali na hora da reunião só, né? É claro que para os defensores é um pouco mais fácil, porque são membros, os defensores gerais muitas vezes são colegas dele, entraram juntos, alguma coisa desse tipo, mas é importante que nos estados a gente faça trabalho para que alguns defensores, não precisam ser todos, mas alguns defensores gerais banquem essa proposta, levem para o colegiado e, tendo alguém à frente, isso funcione, né? E acho que é oportuno aqui, porque a defensora-geral aqui do Estado prestigiou demais o evento, teve aqui, eu vi ela ao longo do evento, e ela é a presidente do Condege. Então, se ela, né, acolher essa proposta pela função que ela está exercendo nesse ciclo, seria muito relevante, né? Então, queria passar aí para os colegas que estão aqui, né? De repente, alguma coisa mais simbólica, não sei o quanto ela está disponível para o dia de hoje também, para que esse documento, nesse encaminhamento, seja feito no contexto do evento, ela faça essa recepção e depois seja feito o trabalho nos estados com os demais defensores gerais para que essa proposta prospere, né? Aqui em São Paulo a gente também tem uma colega que está na administração, que está no evento, não sei o quanto nos outros estados isso também acontece, pessoas que estão mais próximas da administração para poder conversar com o defensor-geral dessa proposta que foi encaminhada, né, para que a gente de fato tenha a chance de ter sucesso, né? Assim, precisa chegar numa reunião do Condege para essa sustentação já com votos garantidos, senão a gente não consegue, né? E já aproveito aqui a fala para me voluntariar para fazer parte da comissão. Só fazendo um apontamento, nós vamos ter uma reunião agora da Nacional com a presidenta do Condeste, acho que nos próximos dias a gente está agendando, e a gente pode levar essa pauta pela Nacional também, né? E nada impede também que aqui no estado também do Mato Grosso também possam conversar com ela. E uma outra coisa, né, que eu acho que assim, a gente precisa de todo mundo, né? E nada impede também que os defensores também que estão aqui, né, e defensoras, tragam e levantem essas pautas junto com os servidores também, né? A gente pode trabalhar junto, né? Eu acho que seria bastante importante, mas fortalecedor, né? Por isso é importante nós criarmos aqui esta comissão que vai articular, que vai pensar nas melhores estratégias para chegar até a proposta até o Condege.
quem se... Essa articulação interna a gente já está até fazendo aqui em Mato Grosso, mas eu acho que é isso que o Paulo falou muito bem, dessas articulações nas outras defensorias, para a gente já ir com os votos meio já galganhados, né? Bom, gente, bom dia a todos e todas. Eu sou Andréa Lawande, eu sou assistente social, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, e estou na coordenação do Núcleo Psicossocial. E a gente entende assim, que é de suma importância esse momento, até esse momento que a gente está vivenciando hoje, de troca de experiência, de partilha, né? A ideia que eu ia colocar já me antecedeu, o psicólogo de São Paulo, colocando com muita propriedade, que de fato a gente já chegar com os votos garantidos, é parceira. Eu acho que também hoje a gente conseguiu, e os 10 anos provam isso, demarcar que a Defensoria Pública não funciona sem equipe multidisciplinar. Né? Que ela não é só direito, acho que a gente ouviu isso na fala também, né, de quem vem do direito, só que a gente precisa também acabar um pouco com esse ato. Parece que o que é nosso, o que é da defensoria, como nós trabalhamos num todo. Então, acho que por conta de todo esse processo, nosso defensor-geral, ele foi da gestão passada como vice, também ele nos apoia significativamente, está no caminhar, a defensoria é relativamente nova, perto de todas as demais, e a gente se voluntaria, sim, para somar nesse processo. Já podemos colocar seu nome aqui como uma, Andréia? Então, Paulo, você também está se candidatando, né? Então, registra aí, por favor, gente. A gente tem o Paulo, psicólogo da Defensoria de São Paulo, a Andréia Lawande, Defensoria do Ceará. Do Maranhão. Desculpa. A Defensoria Pública do Ceará também, né? Eu acho que é muito importante. E eu também me candidato para estar junto nesse momento. Tá, Andréia Arruda, tá? Defensoria do Ceará. É por isso que eu confundo. É pelo nome, tá, de vocês. Janaína está se candidatando aqui, Janaína? Sim. Carol, você está se candidatando aqui? Coloque aí, então, também, Janaína, Defensoria Pública do Paraná. Assistente Social, Defensoria Pública do Paraná. E Carol, Defensoria Pública de Mato Grosso. Pessoal de Brasília, Roberta. Brasília. Roberta, Defensoria de Brasília. Obrigada. Anotadíssimo. A Jane, Defensoria Belém. Vocês estão pegando aí no fundo, gente? Só dá um sinalzinho para mim. Tá ótimo. Roraima. Pode pôr? Deliane, Defensoria de Roraima. Aí depois a gente vai fazer um grupo, enfim, mais um. Alguém do Rio de Janeiro? Temos alguém do Rio de Janeiro? Aqui? Temos alguém. Temos gente do Rio aqui. Cadê? Alguém se candidata? É mais para pensar mesmo essas estratégias, colaborar nessa construção dessa proposta para o Condege, tá, gente? Quem mais? Que mais estados que temos? Nós temos Maranhão, São Paulo, Ceará, Paraná, Distrito Federal, Roraima. Eu esqueci de alguém? Belém. Rio de Janeiro não tem Mato Grosso ninguém? do Sul? Mato Grosso do Sul. Ninguém. Tocantins. Ninguém mais? Rondônia. Aqui. Nome, por favor. Vamos. Jailene. Jailena. Já tenho o contato dela, né? Eu já tenho. Oi. Jailena, Defensoria de Rondônia, tá? Vanessa, Defensoria do Tocantins. Aqui. Cadê? Ali. Vanessa, Defensoria do Tocantins. Está no grupo interdisciplinar lá? Estou. Ótimo.
Só garantindo que vai estar todo mundo presente. Mais alguém? Não? Agora a gente abre. Vamos só confirmar, então estamos referendando essa comissão nesta plenária que irá discutir estratégias para levar a proposta para o CONDEG. Todos aprovam os nomes? Rio Grande do Sul tinha gente aqui, né? Será que o pessoal foi embora? Rio Grande do Sul? Foram embora, né? Tá. Depois a gente vai atrás das outras indicações, então. A gente abre já para o... Então, vamos abrir agora para a candidatura do próxima sede do nosso evento, que será em 2027, né? 2027. E a gente vai abrir agora para os estados que estão dispostos a receber esse evento maravilhoso. Olha, Ceará, Maranhão. Ceará, também. Maranhão. Vamos lá. Está aberta as inscrições. Dedocraticamente. Microfone aqui para a Andréia no meio. Depois tem duas Andréias. As duas Andréias vão se candidatar. Eu já sabia que tinha esse apelo, né? Até porque nunca foi sediado no Nordeste. E a gente se candidata sim, eu já tinha dito para a Carol. Ceará está disposto, né? Vai ser um desafio enorme, porque assim. Porque, de fato, né, assim, eu acho que a equipe do Mato Grosso teve um cuidado muito grande, né? E assim, realmente eu acho que foi um evento fantástico. Então, vai ser um desafio para quem for ficar, ou a Andréia do Ceará ou a Andréia do Maranhão, né? Então, vai ser um desafio grande. É isso, nós somos candidatos, sim. Bom, gente, lá vai nós mais uma vez, né, corajosamente, porque depois desse encontro que elevou o nível, a gente sabe também da importância, não só do nível da recepção, do aspecto físico, mas do cuidado, que é a palavra que rege esse encontro. Porque eu sempre sou daquela que eu acho que quando eu chego num ambiente que ele foi preparado, é porque pensaram como é que eu me sentiria bem nesse lugar. Então, pensaram em como cuidar de mim. E aqui cuidaram da gente. Então, a gente está assim, oferecendo o estado mais caloroso do país, né, que é o Maranhão. Então, assim, a gente oferece esse espaço para dar continuidade a esse espaço de discussão. Só que eu queria pedir, não sei se é possível, para quem não conseguiu ver ainda, eu trouxe um pedacinho da nossa terra para vocês darem uma olhadinha. Pode colocar o vídeo para a gente? Ela veio preparada, tá, Andréia? Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, para compor tua história, Maranhão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, para compor tua história, Maranhão. No mês de junho tem o Bunduma, meu boi, e é festejado no coração do ano. Vamos canta e balança o maracá, a mata de bandeiro é que faz tremer o chão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, para compor uma história, Maranhão. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, para compor uma história, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torão, fiz esta toada pra ti, Maranhão.
terra do babaçu, que a natureza cultiva. Esta palmeira nativa que me dá inspiração. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado, e o reinado do mês é Bastião. Sereia canta na rua, na marfoliação, terra da Pirungadu. E tem a gostosa pitombação, e todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. Ebo! Bom, além do nosso calor humano, a gente convida para a terra de Maria Firmina, a primeira romancista negra deste país, né, a escrever e publicar uma história também muito marcada por um estado de indicadores que realmente comprometem e faz a defensoria ser muito necessária naquele lugar. Acho que a chegada de vocês, mesmo que seja daqui a 2 anos, vai nos ajudar muito a fortalecer também o papel dessa instituição naquele estado. Então, muito obrigada a todos que se colocarem, que nos votarem em nós, serão muito bem-vindos. Mas também a gente não se importa se a co-irmã levar, porque é do lado da gente, né? Somos bem vizinhos, mas a gente entende que era importante que fosse no Nordeste esse encontro daqui a 2 anos. Gente, a disputa está acirrada, né? Eu acho que pela primeira vez na história deste congresso temos uma disputa acirrada. E agora chegou o momento difícil, que é votar. Oi. Dois lugares maravilhosos, viva, eu vou, já vou me organizando. Mas, gente, eu queria perguntar uma coisa agora, sério. Como está a articulação com as defensorias, com a Defensoria Geral? Eu ia perguntar para vocês só como que está isso. Mas, olha, um e depois o outro, né? A gente vai nos dois. Como que está essa articulação? Então, gente, eu conversei com a defensora atual e ela está aberta, né? E ela disse, olha, a gente está aberto para receber o Congresso aqui. É isso. Da mesma forma, também a gente já saiu alinhado com a gestão superior, pedindo autorização para nos colocarmos aqui, e estamos esperando vocês, do chefe maior a nós. Vamos embora. Gente, que lindo, que lindo. Andréa Arruda, ela me mandou agora há pouco, tá? Senão a gente passava também do Ceará. Ela veio preparadíssima. Gostei de ver, Andréa. Tá ótimo. Tenho certeza que sim, não tenho dúvidas. Então, vamos votar, né? Então, a gente já estava pensando aqui em todos os detalhes, viu? Assim, quando a gente viu o coral, a gente disse assim, a nossa abertura vai ter que ser um forró, né? E daí, aí a gente recebeu, eu recebi o mimo lindo, né, da viola, aí eu disse, Carol, tem que ser uma coisa que pareça conosco, né? Porque assim, aí a gente já vai pensando todos os detalhes, né? Então, assim, com certeza vocês serão muito bem-vindos. E tem muita coisa boa, né? Tem o Beach Park, né, para conhecer por lá, e tem praias lindíssimas que são bem próximas, né? Assim, não tem tem praias que são mais distantes, mas tem praias que dá perfeitamente. Quem estendeu o final de semana, dá para ir tranquilo, viu? Então sintam-se acolhidos no Ceará. Gente, Só fazer um apontamento, né? Eu acho muito estratégico ser na região Nordeste, porque é o lugar que a gente tem maior dificuldade de abertura de concurso de servidores efetivos. Há uma resistência muito grande quanto a isso. E como é bonito, né? Como evoluímos, considerando, né, do histórico dos congressos, que não aconteceu por falta, né, de ter uma sede, de um estado que sediasse, e agora nós estamos com uma disputa, né? E vamos então para a votação.
Quem escolhe o Estado de Ceará, ou a Defensoria Pública do Estado de Ceará, para sediar, erga a mão, erga seu crachá. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para mim deu 17. 17 votos. Quem escolhe Estado do Maranhão? Eu acho que por contraste visual, Maranhão. Para simbolizar este momento, chamamos a Andréia para vir aqui. Janaína, desculpa, aqui é Sirlene falando. Só um lembrete, me corrijam quem esteve no evento na edição anterior, Maranhão já tinha se candidatado, então eu acho que, assim, mais que justo, não é? Eu queria lembrar isso. Carol. Eu participei da última plenária e aí eu coloquei o nome do Mato Grosso e a gente venceu porque a gente não teve a oposição do Maranhão, porque o Maranhão tinha falado. Maranhão não levou o não vídeo. Levou, não participaram da plenária, acho que não teve, que foram embora, o voo era a plenária, porque esse ano a plenária aconteceu antes. Eu achei que foi uma coisa legal desse congresso, que a plenária foi antes. Lá a plenária foi o último evento, então muita gente já tinha voo e o pessoal do Maranhão foi embora. Aí Mato Grosso ganhou por causa disso, porque acho que a gente não ganhava não. Com esse vídeo aí, acho que a gente perdia. Então, para simbolizar este momento, a Carol vai passar o kit. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vocês já estavam muito bem representados na comissão organizadora, né? Então participou de todo o processo. Vai ser um evento incrível também, tenho certeza. E a gente vai estar lá, com certeza, de peso, hein? Obrigada, gente. A gente também pede, vamos tentar pensar algumas coisas, até que acho que o elemento que a gente precisa repensar é a valorização desse espaço. Há muitas pessoas que se inscrevem, não vêm para o encontro, porque a inscrição é gratuita, infelizmente a gente não valoriza aquilo que a gente não paga. Né? A gente vai ter que repensar algumas coisas, claro, não cobrar, mas tentar pensar como confirmar a presença, porque é um custo para quem está sediando, é um preparo de toda forma, né? Tudo é pensado com tanto número de inscritos. Eu acho que esse cuidado a gente precisa levar para nossas defensorias, valorizar esse encontro que ele é nosso, é um espaço muito rico que a gente conseguiu. Né? Então, a gente abre um espaço e está abrindo mais uma porta histórica hoje no Condege. Então, muito obrigada a vocês, em nome de todo o estado do Maranhão, todo o Nordeste. A Co-Irmã vai fazer junto com a gente esse encontro. Eles vão sentir o calor do Nordeste, né? Então a gente agradece muito a vocês e tenho certeza que vão precisar aí da criatividade do Maranhão, mas principalmente do país inteiro para fazer um encontro. Se Deus quiser, será o melhor encontro até lá, né? Porque o de hoje supera todas as expectativas da gente. Então, muito obrigada a vocês e bem-vindo ao Maranhão, gente. Carol. Acho que uma coisa que a gente pode colocar como devolutiva aqui da plenária seria sugerir a todas as defensorias públicas gerais, as associações de defensores e de servidores locais, que banquem a vinda dos colegas para cá, né? Porque quando é fora do estado, e olha que a gente está aqui no Mato Grosso, poucos defensores vieram para cá, né? Eu já tinha reparado isso desde do outro congresso que foi em Brasília. Eu acho que teve uma grande participação, mas assim uma participação muito maior dos servidores do que dos defensores. Então eu acho que uma forma de garantir participação do defensor é sortear a vinda. Vamos, temos 10 inscrições, que eu digo 10 inscrições porque é gratuito, mas 10 viagens, o custeio para você ir para o congresso, e aí a gente consegue uma aderência maior. Então, tentar trabalhar junto com as associações, com as escolas superiores, com as defensorias públicas gerais, para poder custear a vinda tanto de servidores
quanto de defensores para participar. Né? No mínimo 10 de cada, 10 defensores, 10 servidores por instituição. Ia bombar o Congresso lá no Maranhão. Perfeito. Acho que é um ótimo número, acho que a gente precisa pensar nisso mesmo, porque muitas pessoas inscritas não tiveram o custeio. Inclusive, a gente recebeu alguns e-mails sobre isso, né? Que inscreveram trabalhos, mas não tiveram o custeio autorizado pela defensoria, o afastamento e tudo mais. E aí, realmente, a gente precisa fazer essa articulação interna e externa às equipes, principalmente, né? Para ter esses custeios garantidos de uma forma mais efetiva, né? Então, pensando em vagas que cada defensoria tenha que indicar nomes, né? Eu acho que realmente é um passo importante, né? Eu acho que seria importante, e uma coisa que teve reflexo em São Paulo, é que a defensoria que for sediar o evento, que é a DPG ou DPG, encaminhe um convite formal e solicitando que colabore com os afastamentos, né, tanto para a Defensoria Pública Geral quanto para as escolas. Acho que isso acaba ajudando, né, essa comunicação entre eles e também fortalecendo essa importância dos afastamentos e da participação. Foi até feito, assim, Camila, mas ainda assim, né? A gente precisa até articular melhor ainda de que forma que a gente E aí, defensor falava, não recebi o e-mail que foi encaminhado, sei lá, 10 vezes. Não recebi, não chegou, e a gente tinha que reenviar, né, Janaína? Ajudou, sim. Aham, e aí a gente reforçou muito no Condege, tá? Eu mandava mensagem diretamente para Maria Luziane. Maria Luziane, defensoria tal não autorizou, tá? Ela na reunião do Condege, tá, pode deixar, vou falar com um colega aqui. E teve uma daqui, quem que foi? Andréia. Andréia estava com dificuldade, enfim, essas articulações que são necessárias realmente. Então, pode registrar aí no encaminhamento da plenária sobre essas articulações. Está acontecendo também uma limitação da presença de servidoras e servidores na questão de só liberar quem vai apresentar trabalho, né? A gente teve isso no Paraná, uma situação bem complicada, né? Como se o congresso fosse só apresentação de trabalho, né? Não fosse assistir falas, palestras, capacitar, né? E aí eles sempre condicionam isso. Você vai apresentar trabalho? Aí eu acho complicado isso, talvez. É só um por trabalho, né? Tem outras situações também. Belém, eu fui chamada por um subdefensor me perguntando por que os defensores não iriam participar. Eu disse, eu não sei. Fiquei assim também um ponto de interrogação. E também, Belém, houve 3 trabalhos aprovados e não foi custeado. Então, por isso não vieram. Pensando que para o próximo congresso teremos o espaço no Condege, é um espaço para articular também, mais um espaço. A outra coisa também, dá para a gente articular, ainda que a gente, pensando negativamente, ainda não esteja lá no Condege, articular com a presidente do Condege, né? Que seja uma determinação do Condege, a representação de tantas por defensoria, enfim. Acho que pode constar como deliberação isso, essa articulação com o Condege também, para que tenha as representações de todas as defensorias. Depois a gente vai até fazer um apanhado de quantas defensorias a gente conseguiu atingir e aí fazer uma estimativa lá para a Defensoria do Maranhão para a gente ampliar isso, para ser um marco ali. Já vamos começar sendo os melhores, né? Carol, enquanto você falava, a gente pensou aqui de ser no mínimo tantas pessoas por estado, né? Então, no mínimo, não uma quantidade. Quantidade mínima, né? Quantidade mínima de 10 pessoas, gente, acho que... Eu fico com receio, por exemplo,
porque aí a gente pega a Defensoria de São Paulo, que tem muitas equipes, né? Talvez a gente pensar em números específicos, né? Tipo, a Defensoria, porcentagem das equipes, acho que é muito pequeno, vai um, é verdade. Isso. Acontece isso mesmo. Aqui mesmo foi bem complicado. Eu sou defensora do Mato Grosso, do interior, tive que rodar a baiana, entendeu? E eu sou boa de rodar a baiana. Aí, mas estou aqui para apresentar o trabalho, tudo, e foi super profícuo no grupo, junto com a Janaína. A gente faz muito essa articulação. Então, é importantíssimo a presença também do defensor, porque a gente descobre redes, descobre o que o colega está fazendo, como fazer, e leva isso e transforma. E é isso que a gente tem que trazer para os defensores gerais, para o CONDEG, o quão necessário é essa troca de saberes, sabe? A gente não precisa mais de congresso jurídico, não quero mais nem ver quem publicou livro, não sei, eu quero saber do pessoal da saúde, da assistência social. É isso que é importante para a gente. Como trabalhar esses setores, como a gente pode crescer, aprender. Nossa, foi super profícuo o nosso grupo lá, né? Então, acho que é importante essa ideia do Luiz, de colocar assim, número mínimo. Não significa que você não pode ir lá de São Paulo, se tiver dinheiro, mandar 100, né? Porque a gente sabe que às vezes as defensorias também têm essa limitação financeira. Sim, com certeza, Giovana. Eu amo muito mais estar aqui do que estar em qualquer coisa que vem me colocar a gente do direito. Maravilhosa. Odeio ouvir ministro do STJ, odeio ouvir ministro do STF. Se eu vou, é só para fazer lobby dos meus processos, dos meus assistidos, né? Eu vou lá para falar, ó, quando chegar recurso da defensoria, defere. Mas o importante é a gente estar aqui com o pessoal da academia, das universidades. Muito obrigada por vocês compartilharem os saberes de vocês comigo. Obrigada. Excelente. Obrigada, Ô, Giovana. gente, só um adendo nessa proposta, né? Pode até ser nesses percentuais que o companheiro colocou, mas que a participação dos servidores não seja menor que a dos defensores. Por ser no Maranhão, pode ser que Isso. o cara manda 10 defensores e 9 servidores. E é um congresso, basicamente, dos servidores, né? Então, não pode acontecer essa inversão, né? Vai no Maranhão, então vamos para lá. É um congresso dos servidores, é um congresso de atuação interdisciplinar nas defensorias públicas, e é para o defensor ser interdisciplinar também. Não, mas assim, a aderência do servidor é sempre excelente. Nós não vamos porque não somos liberados. Os defensores talvez não. Então, eu acho que, quando eu sugeri 10-10, paritário, né? Mas a gente não pode ter em mente que esse congresso ele é voltado para servidor, não. Ele é voltado para o defensor também. E o defensor tem que estar presente, ele tem que ocupar esse espaço. Porque se a gente se fecha no direito, a gente não resolve as coisas. A gente trava e não encontra barreiras. Alguém lá? Inclusive, lembrando, gente, que teve uma articulação inicial, que eu queria, um trabalho, igual eu comentei ontem, quem estava aqui no grupo, né? Um trabalho que eu tive inicial foi da instituição entender que esse congresso era nosso, porque eles falavam assim, o evento de vocês. Eu falava, o evento nosso. E aí, quando começou a ser conjugado no plural, nosso, eu vi, agora vai. Me senti mais tranquila. E aí a gente tentou mobilizar outros setores, né? O trabalho que eu escrevi ontem era para o pessoal da TI estar apresentando junto, porque a TI faz um trabalho interdisciplinar. E agora com essa questão da inteligência artificial, a gente tem que estar junto com eles. Então a gente chamou outros setores, vocês vão ainda, acho que hoje, escutar também o Fernando, que é da inteligência institucional. É outro setor. A gente chegou a falar com o pessoal da proteção de dados, que trabalha. Então tem outros setores que precisam ser mobilizados. A gente precisa trabalhar todos juntos. E isso é interdisciplinar. Não é psicologia e serviço social. Então, façam isso, gente. Gente, mas eu vou reforçar, porque isso aí, porque vamos falar na prática, a verdade, né? Vamos colocar para Congresso da Infância das Defensorias Públicas. Vai quantos defensores e quantos servidores? Geralmente eles mandam muito mais. Então, assim, a gente pelo menos tem que colocar um ponto que a participação dos servidores não pode ser menor do que a dos defensores. A gente tem que se resguardar, gente.
Porque, na realidade, a gente sabe quem tem o privilégio das viagens e das passagens. Não adianta a gente ficar, né, tapando o sol com a peneira, a verdade é essa. 80% de defensores, geralmente, e olhe lá, 20% de servidores nos congressos. O microfone está aqui, ó. Eu sei, Clodoaldo. A realidade é uma, o discurso às vezes é outro. Eu sei. E eu estou falando do meu campo de privilégio de defensora. E aí, eu também quero me colocar nesse campo de servidor. Eu sei que cada um é cada um, a gente lida com várias pessoas diferentes. Mas eu sou uma defensora pública que eu gosto de falar assim. Eu sou servidora do público. A minha equipe, aqueles que trabalham comigo também são eu sempre falo, são melhores do que eu. Hoje em dia, a gente, como defensor, acaba sendo um articulador em vários setores, ainda mais eu que trabalho com pessoas privadas de liberdade. Então, eu acho assim, que a gente tem que ter esse olhar de resguardar, por isso que eu achei a ideia do Luiz muito boa, 10-10, né? Paritário, mas a gente também tem que trazer esse olhar de que somos todos servidores. E aquele defensor que se coloca, eu sou superior, esse que tem que ser chamado para baixo, volta aqui, baixa a sua bola, somos todos servidores do público. E eu gosto muito daquela fala assim, que ninguém nunca tem que me agradecer. O serviço que eu presto tem que ser o melhor para o meu usuário. Né? Então, assim, não faço nada mais do que a minha obrigação de ser o melhor e a minha equipe também. Então, eu acho que a gente tem que, hoje, para esse fortalecimento do servidor, ele tem que passar por essa ideia de que o defensor também é um servidor, somos todos juntos e abraçados, e se cairemos todos, e se nos levantarmos, temos que nos levantar todos. Né? Então, acho que a gente tem que ter essa ideia de que paridade para resguardar, porque eu sei que cada lugar tem uma realidade, mas que a gente tem que se colocar, somos todos servidores, estamos todos juntos, né? E temos que lutar por passagens para todo mundo, inclusive para os servidores, sejam eles comissionados, não, e sempre privilegiando o concursado, porque eu também tenho essa sua ideia. É sempre melhor a gente ter uma instituição com servidores, concursados, né? Cada vez mais, porque isso também traz uma segurança para o nosso usuário. Obrigada. É isso, Bom dia. Só um instante. Eu sou servidor, trabalho na equipe de assessoria jurídica. A princípio, não estou vendo tantos profissionais do direito aqui, das assessorias, salvo os defensores, obviamente. Estou aqui acompanhando meus colegas das equipes de psicologia, assistência social, e eu sinto, sim, a necessidade dos colegas do direito em si estarem presentes. Primeiro ponto. Outro ponto é que eu entendo que a defensoria é una, e esse apartheid que invariavelmente nós fazemos entre servidores e defensores só leva ao não crescimento da defensoria. Então, assim, acho bacana o pensamento, temos que levar mais servidores. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo com algum receio esse discurso, temos que estar em maior número. Não, a gente precisa trazer mais defensores, mais assessores jurídicos, porque como nós já discutimos aqui, a equipe multidisciplinar é formada também pelo pessoal do direito. E não dá para a gente discutir temas dessa importância sem o pessoal que leva lá a ponta nas petições, nos atendimentos, essa análise, como foi aqui o direito ao cuidado. Então, é só essa observação que eu gostaria de estar fazendo. Inclusive outras profissões também, né? Licença, eu... Tá com a palavra. A colocação da defensora é uma exceção. Tá? É uma exceção, pelo menos na minha realidade. Não sei a nível nacional, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, mas eu já ouvi em fala oficial na instituição que não é servidoria, tá? É defensoria para defensores. Então, isso já foi falado para a gente assim, então a sua fala realmente é uma exceção. Eu sempre coloco a questão que todos nós somos servidores. Somos servidores. Então, isso é fundamental. Eu acho que essa fala ela precisa ser propagada cada vez mais para que todos se sintam numa igualdade. Porque, realmente, há uma diferença substancial em vários segmentos. Não se aponta culpados, não é isso. Mas eu acho que essa consciência ela é fundamental. Esse congresso ele é fundamental para que cada vez mais ele seja integrado, ou seja propagado, para que se pense num coletivo e não nessa separação que a gente sente
potencialmente na nossa realidade de servidoria, tá? Eu estou colocando servidoria por aquilo que eu já ouvi no passado, que é muito presente na nossa realidade. Mais alguém? Ah, Camila. Camila de São Paulo. Eu queria agradecer a fala da Giovana, né? Acho que dos defensores também, defensoras que estão aqui presentes. Eu acho sim que vocês precisam cada vez estar mais próximos da gente e incorporar o direito à interdisciplinaridade. E aí eu sugiro muito que vocês levem essas falas para o lugar onde os defensores e defensoras estão, porque acho que para a gente isso é muito importante, né? Ter defensores e defensoras parceiros, mas que não falem isso só para a gente, né? Que isso seja uma pauta de vocês, entre os colegas, entre os pares de vocês, e principalmente na administração, porque é a administração que vai fazer com que a gente esteja presente aqui, que vai garantir a nossa participação. Então, o meu pedido era que essa fala ecoe para além dos espaços dos servidores, mas para os espaços que os defensores e defensoras ocupam. Mais alguém? Então, a gente vai caminhar para a deliberação em relação à participação de mais servidores e defensores no próximo congresso. E aí, essa sensibilização ser feita novamente de forma mais intensa ainda, viu? Diretamente com os DPGs e com DEG e associações. Todo mundo aprova? Levantem as mãos. Isso, maior participação. Pegou aí, né? Assessoria da plenária. Quem pediu palavra? Não cabe mais. Tá. Feita as escolhas e as votações do dia, nós abrimos espaço, né, para encaminhamentos, para quem esteja aí com vontade de falar, opinar, sugerir e fazer os encaminhamentos. Bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Claudenilde, sou psicóloga aqui na Defensoria do Mato Grosso. Eu quero reiterar deliberações que já foi do congresso anterior. A gente conseguiu cumprir em partes, mas que isso até que isso seja natural, a gente precisa estar pontuando. Então, garantir que nas mesas tenha paridade de gênero e paridade de raça, né, em todas as mesas. É uma autocrítica para nós mesmos, mas a gente, enfim, diversos desafios. A gente tentou, mas diversos desafios. Então, que isso seja garantido novamente para a próxima edição do Congresso. E a participação também da organização civil nas mesas. A gente viu ontem o quanto que ouvir a Creuza dá uma amplitude do pensamento, assim, sobre o quanto que enriquece a discussão. Então, as duas deliberações, continuar, porque já foi deliberação do congresso anterior, a paridade, para tentar garantir, né, a paridade de gênero e raça, e a participação da organização civil em todas as mesas. Tive uma ideia para dar trabalho para nós. Pensando, né, que algumas questões, algumas demandas, elas se estendem ao longo dos congressos, estava pensando aqui da gente construir talvez um documento orientativo para o Congresso, pautando essas questões, né, de paridade, pensando também demandas como os trabalhos, né, para que a gente já tenha desenhado, né, mais ou menos para o que é necessário para o próximo, né, a defensoria que for sediar, já tenha desenhado, né, o que é o congresso, o histórico dos congressos, enfim, porque acaba meio que se perdendo as informações. Então, que a gente tem um documento orientativo para a realização do congresso, alguma coisa nesse sentido. A gente tem boa parte já de coisas que a Sirlene, na coordenação dela, também deixou muito organizada. Ela tem o histórico de todos os congressos, o que foi os anais, a gente reuniu todos os anais no site. Então, assim, a gente dá para já deixar pronto esse material e aí só passando de bastão em bastão, né? Passando o bastão. Passando o bastão. Só acrescentar aqui, bom dia a todos.
Aqui, em relação à produção, né? A gente conseguiu pegar, né, para essa edição do nosso congresso, a formalização em forma de livro de todos os registros dos trabalhos apresentados. Foi até uma questão que a gente discutiu entre a comissão organizadora, se a gente conseguia colocar um formato até mais acadêmico, com artigos, né, tentando trazer pela escrita a amplitude dos nossos trabalhos, as discussões, que a gente fica aqui só na forma oral, muitas vezes. Então, assim, até coloco que de repente, aproveitando que já tem a nossa comissão formada, de aproveitar que vai ter essa edição impressa e a gente tentar reforçar a escrita desse histórico. Como a Carol falou, a gente já tem esse levantamento documentado das outras edições, para começar a termos essa memória e deixar como um exemplo para os próximos congressos, né? Então, coloco aí a sugestão de aproveitar essa comissão ainda, de já fazer esse registro, né, dentro dessa produção escrita. Perfeito. E também pensando na comissão científica também, eu acho que a gente precisa repensar o formato dos artigos, a apresentação. Então, eu acho que a gente pode discutir isso, sim, nessa comissão. Bom dia, eu sou o Francis, servidor aqui da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, trabalho com cerimonial. E aí fica a sugestão para o próximo congresso também, em termos de tipologia dentro de um congresso de caráter técnico-científico, que é esse evento. Para a cerimônia de abertura, como aconteceu na quarta-feira à noite, o ideal é ter uma solenidade com um tempo um pouco maior e ter uma conferência de abertura com um conferencista, sem mediação, um grande nome, uma pessoa de renome da área, sem ser essa atividade que foi chamada de conferência. Aqui seria mesa redonda, sempre com a função de um mediador, ou painéis, sabe? Também podemos mesclar mesas redondas e painéis, em termos de tipologia de evento. O ideal também é ter uma outra conferencista de encerramento, 2 grandes nomes, aí nesse momento não tem debate com o conferencista. A pessoa já é a sumidade da área, ela segura o público, ela traz o público para o primeiro dia e segura até o final. Fica só uma sugestão para o pessoal do Maranhão, então. Francis, ótima colocação, muito bom. Obrigada, Francis. Bom, a gente agradece a sugestão, a gente já vinha aqui, assim como a Andréa também, a gente fica no encontro, vendo e vai pensando, né? A gente pode fazer assim, pode fazer assado. Eu acho que a gente pode aproveitar mais esse tempo que a gente tem, né? É uma sugestão também que a gente pudesse articular com as universidades, nos territórios onde fosse, para que a gente pudesse qualificar esse material para ter uma pontuação, porque a maioria de nós aqui é mestrando, doutorando, que pudesse computar para a gente como pontuação nos currículos da gente, né? A gente pode tentar, vai dar um pouquinho mais de trabalho para escrever, mas vai pontuar para nós, né? Então, ver se consegue articular com a Universidade Federal do Maranhão, porque ela usa o campo de estágio da Defensoria e faria como contrapartida ser parte da comissão organizadora. Acho que é um ponto. Acho que as conferências são pensadas sim, é viável, e a gente também quer sugerir a possibilidade de fazer algumas oficinas, que a gente possa ter momentos formativos para a gente, para além das conferências. Eu acho que de troca, porque a oficina menor você consegue falar, às vezes, mais, né? Mas são sugestões, vamos vendo como é que vai costurando com o tempo, e a gente também quer reforçar muito que esse encontro ele tem esse caráter técnico e científico, que eu acho que a gente ganha muito, a gente estuda muito. Todo mundo que se apresentou aqui, né? Faz um esforço maior, estuda, qualifica. Isso tem que aparecer, essa produção das defensorias públicas, né? Que eu acho que o resumo ele acaba não conseguindo pontuar para nós. E é um momento muito rico de troca de experiência que a gente tem. Era só essa contribuição. Ótima. Mas eu acho que o Paulo... Espaço Kids, por favor, gente. Espaço Kids no próximo evento. O Espaço Kids era bom, um trocador no banheiro masculino, que a professora falou, porque eu tive que arrastar e depois tive que usar o concreto, ia ser bom. Mas, além disso, ia sugerir que tenha no próximo congresso também minicursos, que possa ser apresentado, além de painéis, né, trabalhos escritos, a abertura para minicurso, seja para a comissão organizadora convidar quem for ministrar o minicurso, ou para as pessoas, né, submeterem, né, e aí a comissão científica avalia se é pertinente ou não.
duas coisas. Além de ser uma modalidade interessante num congresso de 3 dias, você poder ter os mini cursos, ele também acho que ajuda na argumentação. Né? Não é só para apresentar trabalho, ó, tem um mini curso muito legal que vai ser dado, né, de uma atividade que é feita na Defensoria X e que pode ser trazido para cá. Né? Ajuda também na argumentação política essa outra modalidade de apresentação de atividades acadêmicas. Anotado. Anotado, pessoal. Perfeito. Queria consultar se como é o processo também de escolha das temáticas, se já existe um direcionamento, se existe a possibilidade de estou bem carnavalesco, viu, nesse momento, porque vamos pensar no enredo, né? Vamos pensar quais são as prioridades, né? E já pensando nas prioridades, puxando já para a nossa reflexão, nosso compromisso democrático, sugiro um tema que é o fortalecimento das comunidades. A Defensoria Pública e o seu papel no fortalecimento das comunidades populares nas suas diversas manifestações, né, de existência humana. Anotado. O tema, geralmente, ele é escolhido, né, entre a sede, a comissão organizadora, que é composta por, para além da equipe da sede, mas também de outras defensorias de outros estados. E aí, que, por exemplo, quando foi escolhido para ser sediado aqui no Mato Grosso, a temática do cuidado ela não estava ainda, né, no debate. E aí foi no diálogo com a comissão definido que esse seria um tema pertinente e que foi muito pertinente e muito interessante o debate e as discussões. Então, eu acho que coloco que o tema pode ser definido na comissão organizadora, mas dá para colocar a sugestão também. Eu acho válido, eu até vou ler aqui, só para registro, os temas de todas as edições anteriores, para a gente não correr o risco de repetir, tá? A primeira foi Múltiplos Olhares, Revisitando o Fazer Jurídico. A segunda edição, Caminhos Extrajudiciais, Judiciais Intersetoriais para o Acesso à Justiça. Terceira edição, A Interdisciplinariedade na Garantia de Direitos Humanos em Tempos de Retrocessos. Quarta edição, Desafios e Perspectivas para a Garantia de Direitos Fundamentais em Contexto de Pandemia e na Atual Conjuntura Brasileira. Quinta edição, o Fortalecimento da Atuação Interdisciplinar na Democracia e Garantia de Direitos, Possibilidades e Desafios. E agora, sexta edição, Cuidados de Direitos Fundamentais. A gente até tentou já nessa sexta edição ser mais enxuto para passar a ideia, eu acho que temas bem específicos facilitam o norte e fazer né, atrair o público. E aí eu não sei como traduzir isso em forma de tema, né? Mas a minha sugestão seria a gente conseguir trabalhar de forma efetiva nas discussões as ferramentas que a gente tem dentro da Defensoria Pública. A gente tem muito em saúde mental, né? Que é um tema recorrente nas demandas. Eu acho que seria interessante reforçar isso também. Mas os caminhos extrajudiciais que a gente tem notado, a mediação, a articulação com a rede, não sei, de alguma forma deixar sempre transversal aos trabalhos essas ferramentas para a gente conseguir multiplicar na nossa atuação mesmo entre defensorias. É isso. Perfeito. Anotado, pessoal? Tem alguém na frente? Posso falar? Uma sugestão em relação ao tema que a gente fez nessa edição, e eu acho que não teve tanta adesão como a gente esperava, mas né, alguns contribuíram muito significativamente, a gente abriu uma consulta. Então, isso é muito legal. E eu acho que com o tempo, né, que tem agora, já dá para abrir essa consulta. Aí, com o que foi as pessoas escreveram, a gente chegou na comissão científica a ler, o que alguns contribuíram, mas eu acho que faltou uma mobilização, e talvez a consulta pudesse ser amplificada, porque ficou só uma consulta com aquele grupo das defensorias. Talvez a gente pudesse fazer uma consulta aberta com os defensores da instituição, os outros defensores, fazer essa mobilização. E aí, agora que a gente sonha, né, com a comissão do CONDEG, a consulta, sei lá, ficar lá no site do CONDEG e usar toda essa mobilização que a gente tem, porque aí vai surgir, porque o evento, o tema do evento, ele tem um pouco a ver com o que está acontecendo naquele momento atual. Teve a pandemia, falamos disso. Teve, né, questões de retrocesso, falamos disso. Então, acho que a consulta pode contribuir bastante. Luana? Eu acho que, para além do tema central do Congresso, a gente pode pensar também, já que a gente está falando sobre as oficinas e os cursos que terão,
de colocar bastante do nosso fazer, né? De como fazer, qual é o nosso referencial, porque já temos 10 anos de congresso, já temos um acúmulo, a gente já pode pensar num referencial de atuação de coisas de o que não fazemos, como, por exemplo, a gente não vai sobrepor trabalho da rede, coisas nesse sentido, para que num próximo congresso a gente já possa pensar que a comissão científica vá fazer uma análise. Então, eu sei que nos primeiros congressos tinha aquela coisa de vamos participar, equipe técnica, vamos entender o que estamos fazendo e vamos trazer trabalhos e etc. Agora já temos aí 98 trabalhos analisados, a gente já começa, a gente já tem que pensar em passar um filtro, porque estamos começando aí a ter os defensores interessados aí no nosso trabalho e vir nos congressos, e eles precisam ver o que de fato é a nossa função, a nossa atuação, né? Então, já passando um filtro de que trabalhos vão de fato entrar para ser apresentados e compartilhados dentro de um referencial de atuação. Então, aí lá no Maranhão a gente trabalha com esses cursos, essas oficinas, e quando formos para o Ceará, a gente já tem, então, uma comissão científica filtrando um pouco mais de acordo com esse referencial. Ótimo. Anotaram? Anotaram. Tá registrando tudo. Aqui, seu nome? Eu sou Marcelo, eu sou defensor público. Eu ia falar quando São Paulo, desculpa, gente. Quando vocês comentaram da comissão do CONDEG, eu acho que um meio de divulgação também são as comissões, tanto do CONDEG como da ANADEP. Eu coordeno a comissão de saúde da ANADEP e de fato foi algo que passou, assim. Eu não pensei em mandar no grupo o período de inscrição, tudo. E acho que algumas comissões, não sei se todas, mas, por exemplo, a de saúde, a de infância, são permeáveis, assim, tanto a discutir, a dar ideias, a construir. Tá bom? Obrigado. Ótimo. Mais alguém? Ficar em pé também. Bom dia, eu sou a Camila, eu sou estagiária de psicologia da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que fica na Casa da Mulher Brasileira, uma das unidades, que é onde eu trabalho. E eu queria aproveitar para trazer um pouquinho a posição dos estagiários, que não teve muita presença aqui, pelo menos pelo que eu dei uma olhada, e até pelo que a gente está discutindo aqui, né? E acho que seria importante trazer os estagiários para cá, assim. No nosso caso, a defensora custeou uma parte, mas assim, ela teve que tirar do bolso pessoal dela. E a gente custeou, e a gente tem um salário muito baixo. Então, assim, eu acho que os estagiários também contribuem muito. A gente está dentro da academia, a gente está estudando também, a gente muitas vezes está na frente do atendimento. Então, acho que seria importante trazer esse olhar também, como possivelmente também servidores não concursados, mas pessoas que estão ali na frente de trabalho e que às vezes são o primeiro contato do usuário na defensoria. Então, trazer um pouquinho do olhar dos estagiários também seria importante. Muito bem. Muito bom, que bom, assim, realmente é necessário, né? A gente conta muito com vocês, estagiários, estagiárias, inclusive, obrigada ali, meus monitores, estagiários, estagiárias. Arrasaram, estão sendo um suporte aí nas salas de trabalho. Muito bom. Vamos levar vocês para o próximo. Serão outros, né? Mas vamos levar. É isso, gente. Aí, Não irão como estagiário, irão como servidores. Efetivos. Gente, mais alguém, mais algum encaminhamento? A gente precisa encaminhar para o encerramento, inclusive, que já deu tempo. Queria agradecer. Tem mais alguém? Não, né? Queria agradecer novamente a todos que participaram da plenária e ficaram até o final. Realmente é importante esse momento. Acho que depois de tantas discussões, tantos debates, né, que agregam na nossa atuação interdisciplinar, ter esse momento de pensarmos o que faremos a partir disso, né? E acho que foram deliberações muito importantes aqui
nesse momento hoje. Então, acho que a gente pode encerrar, né, a plenária e aguardar o próximo congresso também. À tarde a gente ainda vai ter apresentação de trabalhos, agora pela manhã também. E aí vai ter um café agora às 10h30 aqui para. Então, encerrada a plenária do Sexto sexto congresso. Congresso